Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, quarta-feira, 2 de março, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16 e no seu verso 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amados, estamos diante da maravilhosa palavra de Deus, aonde nós iremos hoje meditar alguns instantes a respeito deste texto aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amados, para nós obtermos a salvação, é necessário que primeiramente nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está assentado à direita do Pai. E em breve, muito em breve mesmo, ele voltará para vir buscar a tua igreja. Esse texto, meu amado, foi dito por Paulo, quando Paulo e Silas estavam dentro do cárcere. Ali em Atos dos Apóstolos, quando ele atravessou a Macedônia, atendendo o chamado. E ali Paulo e Silas, anunciando o reino de Deus. Uma jovem que tinha o espírito de pitonísia, espírito de adivinhação, vivia atrás deles, dizendo que eles eram filhos de Deus, servos de Deus. Isso deixou Paulo irritado. E Paulo, direcionando para ela, repreendeu aquele espírito imundo e ele deixou ela. E aqueles homens que ganhava, que tinha lucro com aquela jovem, ficaram revoltados. Denunciaram Paulo e Silas aos magistrados e estes os pegaram e açoitaram eles com 39 chibatadas e prenderam ele no cárcere interior. O alvo de Paulo e Silas não era aquela jovem, mas o alvo de Paulo e Silas era o carcereiro. Como que Paulo e Silas iriam alcançar o carcereiro se eles não estivessem ali dentro do cárcere? Então Paulo e Silas, depois de ser açoitado, foram postos no cárcere. Açoitados, com as costas todas machucadas, arradenos daquelas chibatadas. Pensam vocês que eles murmuraram? Reclamaram? Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto
sacudiu os alicerces da prisão e abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O louvor de Paulo e Silas chegou até Deus. E Deus, que tem a terra como estrados dos teus pés, marcava o louvor de Paulo e Silas com as suas pisadas. As pisadas deles foram, as pisadas de Deus foi aumentando, que houve um terremoto. Abalaram os alicerces daquela prisão. As portas do cárcere se abriram. As algemas, os agrilhões que amarravam, que prendiam eles, se soltaram. O carcereiro pulou, saltou, despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então ele pediu a luz. E entrou precipitadamente, e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois de trazê-los para fora. Disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Ouça, ouvinte do Alimento Diário. O que é necessário você fazer para que você seja salvo é crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. Unicamente crê no Senhor Jesus. Amados, para todos, para outros exemplos de salvação, de casas inteiras, quando uma pessoa aceita uma religião, toda a família estava envolvida. Amados, quando você aceita o Evangelho de Cristo, porque aceitar Jesus não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, as coisas começam a mudar na nossa vida. Nós vamos começar a viver de uma outra forma, de uma vida diferente. De uma vida diferente. Para que o Evangelho se manifeste cada vez mais em nossa vida. O Alimento Diário começa em João 3,16. Uma palavra que todos conhecem. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele nos deu o Filho dele, unigênito. Por que unigênito? Porque é filho único. Ele não tem mais filhos. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha. Para quê? Para que Ele salvasse o mundo.
para que ele salvasse todos aquele que nele cresce. A missão de Jesus foi essa: salvar e buscar aqueles que crescem nele, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio e Jesus cumpriu o seu ministério. E em Jesus, nós obtemos a salvação. O alimento diário chega em João, capítulo 6, no seu verso 47, que diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus, ele vem falando que aquele que cresce nele, aquele que acreditar nele, tem a vida eterna. Porque a vida eterna pertence a Jesus. É ele que nos dá a vida eterna. É através de Jesus que nós vamos obter a vida eterna. Não é, meu amado, através de outras pessoas. Não é através de Paulo, de Pedro, de Maria, de João, de Estevão. Não, é através de Jesus. Os discípulos de Jesus anunciaram o evangelho que eles aprenderam de Jesus. Jesus ensinou a eles. E eles passaram a anunciar o reino de Deus. A vida eterna que nos dá é Jesus. Através de Jesus, nós vamos adquirir a vida eterna. Amados, João 3,36 diz assim: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele pertence a ira de Deus. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus começou aqui, no Evangelho de João 6,36, e ele está concluindo lá no Evangelho de João 6,47. Amados, todos aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus não verá a vida eterna, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Se arrepende hoje, se converta hoje, crê no Senhor Jesus hoje e será salvo, tu e a tua casa. O alimento diário chega em Atos dos Apóstolos 13, nos seus versos 38 e 39, que diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por meio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Amados, a lei conduz
pecador para Cristo. Pois o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ser justificado é ser declarado justo por Deus e, portanto, recebe perdão dos pecados. Amados, Jesus hoje está dando remissão de nossos pecados. Eu não vou falar aos senhores porque eu também sou um pecador, eu também erro, eu também preciso da misericórdia, preciso do perdão, eu também preciso, sabe de quê? Confessar diante de Jesus as iniquidades, para que Jesus possa também me perdoar. Ele vem dizendo: irmãos, tomais conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio desse, a remissão de pecados foi anunciada através de Cristo Jesus. Ele anunciou a remissão de pecados. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Ei, meu amado, a lei não pode justificar ninguém, a lei não pode salvar ninguém. Mas por intermédio da lei, muitos se achegam até Jesus. Para quê? Para que sejam salvos, para que eles sejam libertos e curados. Ei, a remissão de pecados está nas mãos de Jesus. A remissão de pecados é Jesus que nos dá. Amados, ouça isto. Crer, que coisa maravilhosa, crer no Evangelho de Jesus Cristo. Crer que ele nasceu, viveu e morreu para tornar possível a nossa salvação. Crer na graça, crer no amor de Deus. Crer que a salvação é anunciada pela fé em Jesus. Crer em Jesus como Salvador envolve também conhecê-lo como Salvador. Aceitar, obedecer, de um modo que possamos renunciar diariamente à nossa velha natureza, os desejos da carne, para que haja mudança de conduta, de transformação do caráter. Aleluia! Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo vem dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que o novo de Jesus Cristo haja na sua vida. Que o novo de Jesus Cristo possa transformar a sua vida. Que a justificação de Cristo possa surtir efeito na sua vida, para que haja uma mudança em sua vida.
As mudanças, meu amado, as nossas vidas, ela começa de dentro para fora. Deus trabalha no nosso íntimo, Deus começa a trocar o nosso coração, trocar o nosso caráter, mudar as coisas. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e ali ele coloca os seus estatutos, para que nós vivamos e andamos nele. Que haja mudança de vida em você, meu irmão, em você, minha irmã, ouvinte do alimento diário. Nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, sabendo que Jesus Cristo é o Cordeiro vivo de Deus, que veio em carne. Morreu numa cruz. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, assentado à direita de Deus, mas ele já está se levantando, se posto em pé, para vir buscar a sua noiva. O noivo já está pronto. Ó noiva minha, se prepara com seus adornos espirituais, porque o seu noivo já está chegando. O alimento diário chega em Romanos, o seu capítulo 10, do verso 9 a 11, que diz assim. Eu vou ler do verso 8 ao 11. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amados, a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela está, meu amado, perto de nós. Ela está na nossa boca e no nosso coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, a palavra da fé que você tem recebido ao longo desses anos que nós estamos juntos aqui no alimento diário. Você tem recebido a cada dia uma porção da palavra de Deus. E então esta palavra já está em seu coração. A palavra da fé que temos pregados a vós outros ouvintes do alimento diário. E a palavra continua: se com tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, será salvo. Hoje, minha amada, hoje mesmo,
confessa a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Confessa a Jesus Cristo hoje e creia em teu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Pode acreditar, porque esta é a mais pura verdade. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Creia, porque isso depende da sua salvação. Se você acreditar que Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. Porque, meu amado, com o coração você crê. Você vai crer de quê? Você vai crer por causa da palavra que nós anunciamos, por causa da palavra que nós pregamos a ti. Com o coração você crê para a justiça. E com a sua boca você confessa a respeito da salvação. Com a sua boca você confessa a Jesus Cristo. Quando você confessa a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a salvação chega em tua casa. Detalhe, a salvação não é apenas para você, é para toda a sua casa. Porque a promessa é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ele continua dizendo: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Apenas creia. Apenas creia. Creia, meu amado. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a força que há em ti. Creia. Paulo reverte a ordem dos verbos conforme eles aparecem no verso 9. E desta forma, indica que a crença de todo o coração e a confissão com a boca pertencem ambos à justificação. Confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor. Confessa hoje que Jesus Cristo já te salvou. Confessa e receba a remissão de pecados. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia esteja na vida do teu filho e da tua filha. Eu oro, Deus, em o nome de Jesus. Que o Senhor conceda, Deus, a graça, a misericórdia na vida do teu filho e na vida da tua filha. Eu oro a ti, meu Pai, eu peço a ti, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor conceda a bênção, a graça, a misericórdia na vida dos teus servos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amados, repassa esse áudio com pelo menos 2 pessoas. Se cada ouvinte do Alimento Diário compartilhar com 2 pessoas, olha o número de pessoas que vocês irão alcançar, que vai ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. E você se torna um missionário da Palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos
Digam amém.